Bom, o que que a gente pode fazer aqui para dar início? Eu acho que uma coisa interessante talvez seria a gente criar um grid, talvez na proporção que a gente está enxergando aqui, ó, minimamente. Um grid não, um espaço aqui, né? Algo que reflita uma delimitação de espaço aqui, né? Então aqui, ó, o Rebelle me traz essa reguinha. Estou usando o Rebelle hoje, não é o Photoshop, porque o Rebelle é um programa legal também. Acho válido ser testado. Todos os programas são válidos de serem testados. Pode ser que você goste, pode ser que não goste, e não tem problema se não gostar também. Então eu deixei aqui, eu fiz no layer que eu não deveria, que é o layer da referência. Eu gosto de fazer no layer separado. Então eu vou recortar. Deixa eu ver se eu consigo recortar. Acho que sim. Beleza. Então eu tenho um layer para referência e um layer do meu desenho. O que a gente vai fazer? Eu não vou me preocupar muito em deixar esse cara aqui exatamente igual. Apesar que agora que a gente fez, a gente pode talvez dar uma ajustada aqui. Porque conforme eu for mexendo no desenho, eu quero ter uma certa liberdade nas proporções de algumas coisas. Eu não quero fazer uma reprodução fiel. A minha reprodução ela vai ser mais baseada nas coisas que eu estou enxergando e nas coisas que eu analisei, né? Não, se eu quisesse fazer uma cópia fiel, o ideal era que a gente fizesse um grid aqui, ó, sabe? Igual o pessoal faz, o grid assim. Eu tô fazendo, na verdade, de qualquer forma, mas assim, o que eu queria é mostrar como que o pessoal faz. E aí, né, a gente replica o grid do lado, né? E aí a gente desenha em cima desse grid olhando a referência, né? Então, esse é uma forma que a gente vai fazer, ela é mais construtiva e menos copiativa, se esse termo pode ser utilizado. Bom, pra gente dar início, eu vou criar um layer novo também aqui. Já que o layer tá de graça ainda, a gente pode criar um layer aqui, né? Bom, a primeira coisa que a gente enxerga, pelo menos que eu tô enxergando, a gente tem um negócio aqui. Eu vou falar negócio porque eu não vou ficar me preocupando muito, às vezes, em nomear os elementos, hein? Quero, por enquanto, quero só posicionar grandes massas. Então a gente tem um negócio aqui assim, a gente tem um negócio meio assim também, certo? Um negócio meio assim. A gente tem um negócio que é meio assim também. E um negócio meio assim. Ó, mais ou menos. Quando eu falo mais ou menos, é que eu quero dizer que mais ou menos a gente tem certeza do que está fazendo. Então, posso apagar um pouco aqui e tal. Tenho mais ou menos um negócio meio assim. Para que serve esses rabiscos aqui? Eu estou basicamente delimitando algumas áreas de elementos que eu estou enxergando aqui, né? Eu não tô, se você tem alguma certa experiência com desenho, eu não estou me preocupando muito em fazer o Andrew Loomis. E aí ele vai cortar o lado, e ele vai cortar aqui, e aí ele divide, e aí ele põe o plano, e aí pá. Eu não tô, sinceramente, nesse momento eu tô querendo só colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então eu tô pensando em grandes massas, na verdade, né? Quando eu faço isso daqui, eu tô pensando que a gente tem uma grande massa de cabelo, uma grande massa de rostinho, né? Uma grande massa de corpinho, né? Então é isso que tô tentando trazer aqui pro nosso espaço de desenho, né? E eu posso mexer aqui ainda, eu posso ter essa liberdade criativa dentro do meu espaço aqui de produção, né? Então, vou fazer isso daqui, por exemplo, vou dar um ok aqui, às vezes o ok demora nesse rebelde, mas beleza. Então a gente tem o cabelão, a gente tem um cabelão aqui, uma orelhinha, pode ser que eu coloque uma orelha aqui já de só de suporte aqui e tal. A gente pode pensar aqui nesse corpãozinho dela. A mãozinha, lembra que eu falei? Ah, que ela tinha uma mãozinha. Talvez a gente pudesse pôr uma mãozinha aqui já. E aí um bracinho. Certo? Ó, começo a ter alguma. Eu vou esculpindo isso. Como se eu estivesse lapidando. Trazendo algumas formas que pudessem me ajudar. O rosto dela, se a gente for ver, ele cabe dentro de um quadrado quase, ó.
Uma coisa que também a gente pode notar também, tá vendo? Ele quase cabe dentro de um quadrado. Então a gente talvez até pudesse tentar trazer mais essa ideia aqui, ó. A gente pode arredondar depois, né? Trazer esse elemento mais redondinho. Mas o rostinho dela em si, ele cabe quase dentro aqui de um quadradinho. A gente tem também uma posição aqui do pescoço, né? Mais ou menos. Essa linha aqui até do o nariz, mais ou menos, né? Coisas que a gente pode usar de referência. Mas a gente pode também mexer nessa posição para poder distorcer de acordo com o que você ou eu queira fazer, né? Então a gente pode começar a trazer um posicionamento para alguns elementos aqui. Então, por exemplo, eu queria o cabelo mais aqui, a orelha, mas a orelha ela é quase reta aqui, ó, né? Então, às vezes a orelha aqui também a gente pode pontuar de alguma forma, né? O cabelo dela tem uma parte que cai pra cá, em cima da mão, né, ó. Então a mãozinha dela aqui assim, a mãozinha dela vem e sobe, vem e sobe. E aí o cabelinho cai pra cá. Tem um espaço aqui, depois a gente vai resolver isso melhor. E esse espaço aqui do dedo, né? Eu posso, se eu quiser agora, a gente sempre, o rostinho dela, obviamente, é simétrico, né? Um lado é igual ao outro, né? Então pode ser que a gente também traga um pouco dessa simetria. Eu posso agora, se eu quiser, trazer alguma linha, alguma coisa que mostre que ela tá em perspectiva. Então pode ser que eu coloque essa linha aqui do óculos para me servir como guia para falar, ó, esse rostinho aí tá em perspectiva. E as coisas que eu for colocando aqui, eu posso alterar depois, eu posso vir ajustando, tá? Esse primeiro momento eu prefiro mais ser livre, tá? Nesse posicionamento, né? Primeiro encontrar esses espaços que a gente enxerga, pensar mais nesses shapes que a gente enxerga aqui, né? De uma forma mais livre. Eu acho que é mais interessante nessa primeira fase aqui do sketch, né? Porque eu acho que do jeito que eu faço aqui, dessa forma que eu tô mostrando, eu acho que você consegue capturar algumas coisas que talvez, se a gente fosse fazer um tracing, sabe? Talvez você não conseguiria capturar de uma forma mais interessante, mais orgânica, sabe? Eu acho que o jeito que eu acabo desenvolvendo aqui, essa ideia que eu quero passar para você, eu acho que é trazer mais essa visão mais orgânica da construção da imagem da figura, baseada nesse estudo prévio que a gente vai desenvolvendo, sabe? Mais isso. Meio profundo, né? Mas é mais ou menos isso. Aqui, o que a gente pode fazer? Eu acho que a gente pode, com certeza eu acho que a gente pode tirar esses caras aqui. Talvez a gente possa mexer um pouco nessa posição dela aqui dentro desse espaço retangular que eu desenvolvi primeiro aqui, ó. Certo? Na sequência, lembra que eu falei? Eu tinha feito um desenho tão bonitinho. Esse cara aqui, eu vou até recortar ele. Vou pôr ele pra baixo aqui, ó. Lembra desse meu esquema aqui dos layers, né? Tem as camadas, e aí cada camada representa. Então a gente tá na 1 aqui, que é mais isso daqui mesmo. Algo mais, ou algo menos solto, né? Depois a gente vai refinando até chegar num desenho bonitinho. E depois a gente, o desenho some. Brincadeira é que eu só não coloquei nada aqui, mas é isso aí a ideia. Então, ó,
Vamos deixar esse cara aqui. Esse cara aqui some. Então a gente tem um espaço, a gente tem um início de desenho. E aí na sequência, por que eu vou falar de sequência? Pra gente dividir, não ficar com vídeos muito longos aí. Na sequência a gente pode começar a trazer um pouco mais de refinamento pro desenho. O que eu vou fazer? Eu vou só já deixar baixado a opacidade aqui do desenho. E a gente vai começar a trabalhar melhor ele. E aí, beleza? Vamos continuar continuando? Aqui, a próxima fase. O que a gente faz agora? Agora a gente senta e chora, não, brincadeira. A gente pode às vezes escolher uma cor diferente, que a gente tem cor de graças aqui ainda. Talvez a gente possa escolher um verde escuro para fazer um sketch. Estudos, estudos do rosto da personagem aqui. Mais uma coisa que a gente vai fazer agora, na verdade, a gente pode começar a tentar trazer um pouco de, mas um bem pouco mesmo, de uma posição aqui para a cabeça. Lembra que a gente tem simetria, querendo ou não, a gente vai ter um queixo dela aqui em algum lugar. Algum posicionamento de alguns elementos, com certeza a gente vai ter que colocar, né? Então aqui, ó, acho que a gente pode começar a pensar um pouco nisso. A gente tem algum plano acontecendo aqui. Aqui eu tô me referenciando mais ou menos por aqui, assim, ó. E lembrando elementos da cabeça também, né? A gente pode fazer, tentar fazer algo mais solto, né? A gente tem que tomar um cuidado quando a gente for fazer esses sketches, assim, voltando um pouco a fita. Lembra que eu tô usando esse papel, tem essa texturinha, o lápis também lembra essa ideia do esboço, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não começar a sujar muito, sabe? Conforme a gente for rabiscando, a gente for é, estruturando o nosso desenho. Eu sei que às vezes é inevitável, às vezes é confortável, mas a gente tem que tomar um cuidado. Eu acho que aqui eu já comecei a sujar demais, tá vendo? E aí o ideal é a gente voltar um pouco e tentar trazer um pouco mais de precisão. Acho que essa é a palavra, né? Eu também tenho um pouco o costume de ficar dando zoom indo e voltando. Então, se você tiver algum problema, me perdoe. Mas essa é uma realidade. Vou tentar segurar um pouco o meu zoom aqui agora. Então, ó, vamos posicionar aqui mais ou menos o queixo, né? A gente tem uma medida, né? Do queixo até a boca, da boca até o nariz, do nariz até os olhos. A gente tem algumas medidas aqui que a gente pode também trazer. Mas aqui, ó, quero trazer algo que pudesse ser a linha dos olhos. Talvez essa linha dos olhos possa ser mais para baixo mesmo. Porque a gente pode ter um nariz mais pequenininho, né? Lembra que eu falei que o narizinho dele era pequenininho, né? O olho, a gente tem, o olho também tem um início e um fim, né? Então ele vai começar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos, né? Onde termina a pontinha, né? Do nariz dela, né? Então pode ser que eu marque uma ideia do que seja a largura do nariz dela. E se a gente subir essa linha, a gente vai ter mais ou menos uma ideia de olho, né? E aí eu posso exagerar, eu posso diminuir, né? Tem uma... Tem que tirar algumas medidas, assim, visuais. Pra gente começar a trazer um pouco mais de... Enfim, estrutura pro nosso desenho, né? Por exemplo, aqui a gente não enxerga, né? A gente nem enxerga também onde termina. Mas olha só que do ponto de onde termina o olho, mais ou menos, até o restinho do rostinho dela, tem um espaço também, né? Então, daqui pra cá também eu vou ter que deixar, de certa forma, um espacinho, né? Você vê que essa linha, ela sobe pra lá, né? Ó. Essa linha aqui do rostinho dela, ele não é reto, ele sobe nessa direção aqui, né? Então aqui, muito provavelmente a gente possa também trazer um pouco. Essa minha borracha também, eu vou ter que baixar um pouco a opacidade. Acho que vai ficar mais interessante. É, beleza. Não quero que apague tão bruscamente assim. Eu acabei abaixando a opacidade do lápis e não da borracha aquela hora. Então aqui, né, subindo e aí trazendo a ideia da cabeça ali, daquele
daquela linha, né? Enfim. Algumas coisas a gente pode começar a trazer algumas medidas e alguns posicionamentos, né? Aqui a boca dela, pode ser que ela seja posicionada por aqui, né? E o lábiozinho. E depois a gente tem aqui, ó, por questões de anatomia, né? Tem uma linha aqui para cá, define um plano. E aí a gente tem esse volume aqui, né, ó, no cantinho do lábio, né? A gente tem um volume aqui também, né? Aqui tá mais abaixo do que essa região, né? Então a gente vai ter que, na pintura a gente vai ter que lembrar disso também. E aqui também a gente tem todo um volume, né? Então a gente pode tentar começar a trazer algumas coisas aqui. Aí a gente pode exagerar um pouco aqui talvez a papadinha dela, né? Aqui, ó, você vê que essa linha também ela tende a vir meio para uma diagonal aqui assim, né? Uma linha mais inclinada, né? Então pode ser que a gente incline também, talvez essa linha, para começar a trazer mais todo esse volume que a gente está enxergando, né? As sobrancelhas delas são bem arcadas, bem grossas, né? Elas meio que tem duas direções, para cá e depois para cá, né? Para cá e depois para cá. A gente pode tentar trazer isso também. Elas têm um espaço também aqui, ó, entre uma e outra. A gente pode deixar menor para tentar trazer ainda mais a ideia do tamanho da sobrancelha dela, né? A gente pode fazer grandona assim, ó, duas direções, uma direção, duas direções, uma direção, né? Porque ela tem um movimento aqui, né? Ela tá meio que franzindo, não, como que a gente fala? Eu não sei. Mas enfim, a gente tem toda essa musculatura com tensão aqui, né? Por isso que tem esses risquinhos assim, né? Isso é a pele em cima do músculo, né? Que tá se contraindo, né? Então a gente pega aqui, e aí a sobrancelha que ela pega, ela faz essa direção pra cá, né? Então também a gente pega e faz isso aqui, ó, pra cá, ó. Certo? A gente tem o olho, a gente pode até esboçar, ó, aqui a gente vai tem uma diferença, tem um espaço entre o que seria o olho dela. Vamos pegar aqui. O olho tem um espaço até a área da sobrancelha, porque a gente também tem a pálpebra aqui, né? Talvez o meu aqui ficou um pouco menor, meio pequeno, mas eu vou deixar mais ou menos assim. Vou ignorar que a gente tem perspectiva por enquanto. Eu quero só posicionar esses elementos aqui, ó. Mas com certeza, eu acho que a gente tá indo por um caminho interessante, ó. A gente tem o cabelo aqui, ó. A gente pode, às vezes, tentar trazer mais um volume pra cá, tal. Aqui eu acho que eu gostaria de deixar ela mais gordinha. Talvez para fazer isso, eu tenha que mexer nessa, nessas dimensões aqui, ó. E eu posso fazer isso agora nesse momento no sketch. Vou dar um ok. O ok do Rebelle, ele é meio demorado, mas beleza. Então a gente tem um espaço, né? Daqui pra cá, beleza. Daqui pra cá. Sempre tentando ajustar as coisas. Não vou dar muita atenção pro cabelo, na verdade. Só, eu acho que trazer um pouco esse movimento dele aqui. De que ele vai meio que nessa direção, né? E o cabelo dela aqui também é bem complexo, né? Um vai pra lá, outro vem pra cá. Algo assim, né? Eu acho que num próximo take, numa próxima vez aqui, próxima
vídeo, na nossa as próximas ações, eu vou ter que mexer um pouco, acho que em algumas linhas de perspectiva que não ficaram bem resolvidas ainda, tá? Aqui a gente pode pensar na mãozinha, pensar no volume dela. Aqui a gente tem talvez essa linha a gente possa diminuir. Então a gente tem aqui e aqui, né? Porque a ideia é de que ela tá começando a ocupar mais espaço no espaço, né? No espaço que a gente desenvolveu aqui, né? Eu posso ir, né? De novo, posso vir ajustando as coisas, né? E essa fase ela é muito exploratória e ela não é 100% fixa, assim. Eu posso vir ainda mexer e voltar atrás e tudo mais. É por isso que eu fico nesse meio que quase que um vai e vem, mas é porque eu quero ainda estou desenvolvendo o meu desenho. Ele não é o desenho finalizado. Eu vou fazer o seguinte, talvez eu me arrependa depois, mas eu vou duplicar, não, eu vou juntar esses dois layers aqui, porque eu quero, não fiquei contente. Acho que eu vou diminuir um pouco aqui, porque eu quero que a gente tenha essa percepção que ela tem um corpo grande também. Então, se eu fizer isso aqui agora, eu tenho a oportunidade de fazer isso aqui, né? De trazer esse ombro dela. Aqui tem uma compressão, né? Por conta da roupa, né? Então ele fica assim. Então é um detalhe. Então a gente pode colocar esse detalhe pra cá, né? E aí a mesma coisa a gente pode trazer esses outros detalhes pra cá. E aí até colocar o bracinho dela. E a gente tem toda uma área aqui que vai deixar o corpo dela, né? Ela vai parecer maior mesmo, né? E aí tem alguns elementos que eu posso exagerar agora, na verdade, né? Então lembra que eu falei que a gente pode estrategicamente, né? Buscar por, enfim, e por exagero para trazer alguma característica mais à tona, né? Então a gente pode deixar, por exemplo, esse cabelo maior mesmo, né? Acho que a papadinha dela a gente pode deixar um pouco maior, o rostinho dela pode ficar um pouco maior. Aqui ele não é tão angulado, eu fui por uma linha mais angulada, mas a gente pode ajustar isso aqui ainda. Eu não posicionei ainda, né? Mas a gente tem uns elementos aqui do rosto, da boquinha dela, né? Do nariz. Eu queria talvez testar e experimentar, deixar um pouco mais exagerada essa expressão dela. Acho que a expressão vai ser o ponto mais difícil, na verdade, pra gente desenvolver essa personagem aqui. Tô tentando dar uma ajustada numa perspectiva aqui, que eventualmente acontece. Mas nesse ponto eu já tenho uma base um pouco mais interessante. E aí eu posso usar dela para vir começando a construir um desenho mais definitivo e mais preciso também. Talvez aqui os olhos a gente possa diminuir um pouco o tamanho também. A gente vai trazer ainda o detalhe da boquinha, né? Então eu tô ainda meio construindo e usando do digital, né, ao meu favor, usando o Liquify aqui ao meu favor, pra gente poder
arrumar aqui, desenvolver o meu desenho. Então, basicamente, a gente vai ter isso. Deixa eu só dar uma limpada aqui, ó. Tá bem diferente ainda. Estou ciente disso, mas a gente pode ainda melhorar esses aspectos do nosso desenho para poder ficar interessante. Então, na sequência, vamos com mais uma camada aqui, mais um layer, pra gente vir desenvolvendo o desenho.